Ferimentos recorrentes na região genital após as relações sexuais. O que pode ser? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre pequenas feridas que acontecem no pênis após as relações sexuais e quais que são os principais problemas relacionados a isso. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse acontecimento de ocorrer pequenas feridas na região genital após uma relação sexual é algo relativamente corriqueiro e que gera preocupação em nossos pacientes, pois, na grande parte das vezes, associa-se a isso a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. Mas só que na grande parte dos casos não é o que acaba acontecendo. Existem outras condições bem mais comuns e que às vezes não são pensadas e que podem fazer com que aconteça esse tipo de ocorrência. Mesmo porque as doenças sexualmente transmissíveis, na boa parte dos casos, elas estão relacionadas a feridas, sim, que acontecem após uma relação sexual, mas geralmente são feridas mais extensas, que aparecem em diversas partes do pênis e que estão relacionadas a uma exposição sexual de risco. E alguns pacientes que têm essas feridas, esses pequenos machucados que acontecem após as relações sexuais, muitas vezes têm parceiros fixos e não têm esse tipo de exposição sexual de risco. E é sobre justamente esse perfil de paciente que a gente vai falar mais nesse vídeo. Quais que são as principais causas que podem estar te dando esse problema e que vão te causar muita preocupação numa hora dessas? A gente sempre tem que pensar, pessoal, nas ocorrências mais comuns para a gente então partir para aquelas ocorrências menos comuns e que fazem a gente pensar no que a gente chama de diagnósticos diferenciais, que é aquilo que você tem que ter na manga para ter como pensamento no caso do surgimento dessas feridas e você aborde com essas medidas conservadoras e não consiga tratar desse problema. Então, quais que são essas ocorrências mais comuns que costumam acontecer nessa região genital? Então, geralmente está relacionado, pessoal, ao uso de certos produtos que te causam irritação local ou alguma espécie de alergia na região genital. E nós temos sempre que estar de olho para essa ocorrência, porque muitas vezes é difícil de você se dar conta do que possa estar te dando esse problema, porque afinal de contas são muitas vezes produtos que você já usa há algum tempo e são corriqueiros no nosso dia a dia. Assumindo esse tipo de problema, qualquer fragrância, qualquer produto, qualquer lubrificante que você utilize, principalmente se ele for feito para ter um cheiro especial, para ter um gosto diferente, esses produtos estão muito relacionados à ocorrência dessas fissuras, desses ferimentos que acontecem logo após a relação sexual. Porque, como qualquer irritante local, ele acaba machucando a tua pele. Associado a esse atrito que existe na hora da relação sexual, você abre pequenas fissuras que facilitam a penetração desse produto, fazendo com que você fique com essa pele irritada. E uma das manifestações da pele irritada é justamente o surgimento de pequenas rachaduras, pequenas feridas no órgão genital. Então, o que a gente pode falar? Desde um sabonete, que a sua parceira, seu parceiro utilize na região genital, até mesmo às vezes aquele shampoo, aquele fragrância que você utiliza para tomar banho ou depois de manter a relação sexual, pode ser o problema que você esteja apresentando e ser decorrente do uso
desse produto. Então a primeira coisa que a gente recomenda é você e a sua parceira utilizar um produto que sabidamente não agrida a região genital, se for para fazer a limpeza desse órgão. Então existem alguns sabonetes especiais que não provocam esse tipo de irritação. A gente sempre gosta de dar o exemplo do Cetaphil, que funciona muito bem nessa circunstância. Não são somente só certos irritantes locais que vão te dar isso. Existem também a questão da alergia que você pode manifestar depois de ter uma relação sexual. E uma das principais causadoras de alergia no pênis é justamente o látex existente na camisinha, no preservativo. Esse látex também, alguns homens apresentam irritações sérias causadoras de feridas na região genital cada vez que utilizam esse preservativo. E às vezes é difícil de você se dar conta disso, porque muitas vezes essa alergia se manifesta tardiamente na sua vida. Você utilizou esse preservativo durante todo o tempo e só a partir de determinado momento você começou a apresentar esse problema. Para redimir essa dúvida, para tirar essa pulga atrás da orelha, a gente recomenda que você troque o preservativo de látex que você está utilizando por um preservativo de poliuretano, que é um componente que não causa essa irritação na região genital. E proceder à troca disso é algo extremamente importante. Utilizar a troca, por exemplo, de certos tipos de lubrificante que não são feitos à base de água também é fundamental para a ocorrência, para que não ocorram mais esses problemas. Então isso são certos produtos que você está utilizando e você tem que retirá-los dos seus órgãos genitais para você sanar esse problema. E temos ainda a questão que a gente relaciona também relacionada ao próprio ato sexual. Por exemplo, se a sua parceira não está devidamente lubrificada, você, com o atrito no pênis, pode também causar essas pequenas fissuras na região genital, pequenos machucados, por uma relação sexual no qual sua parceira não está devidamente lubrificada. E numa hora dessas, o uso de certos lubrificantes melhora desse problema. Temos ainda a questão da intensidade da relação sexual, ou o número de vezes que você pratica esse ato. Se você também tem relações sexuais com muita intensidade e por diversas vezes, você vai acabar machucando a pele do teu pênis por mais cuidadoso que você seja. E não adianta. Conforme esse processo for se repetindo, você também pode causar pequenas feridas na região do órgão genital. Então isso é o que a gente comenta que são as medidas ditas conservadoras para você tentar se livrar desse problema. Na grande parte dos casos, basta você fazer isso que essas feridas na região genital acabam desaparecendo depois das relações sexuais. Entretanto, uma minoria de casos, esse problema acaba persistindo. E nós temos que pensar em condições diferentes que possam estar te causando esse tipo de problema, que são doenças inflamatórias que acontecem no órgão genital e que, pela condição da própria doença, por ter o processo inflamatório ali, enquanto você não tratá-lo adequadamente, vão continuar acontecendo essa ocorrência de que cada vez que você ter a relação sexual vai acabar dando um machucado, porque você já tem um processo inflamatório subjacente, cada vez que você realiza a relação sexual, você agrava mais essa inflamação, fazendo com que surjam essas feridas. Quais são as doenças que são causas inflamatórias de doenças que acontecem na região genital, na pele, e que podem te dar esse tipo de problema? Nós temos os líquens, que são os líquens planos, e os líquens esclerosos podem te dar esse tipo de problema. Nós temos o líquen escleroso simples, que é uma espécie de uma irritação que acontece, formação de uma crosta na região do pênis, que dá uma coceira insuportável, que pode te dar esse tipo de problema, dentre outras doenças inflamatórias, como alergia a algum medicamento que você tenha tomado, alergia a algum produto que você tenha passado em outra parte do corpo, que pode ter te dado essa manifestação no pênis e agravado ainda mais quando você pratica essas relações sexuais. E uma dúvida bastante frequente é se certos tipos de infecções, principalmente a infecção por fungos, e nessa hora a gente tem que falar principalmente da candidíase, pode ou não te dar esse tipo de irritação. Isso é bastante controverso, afinal de contas, a cândida é um fungo comensal que vive em regiões de vagina e regiões do pênis,
perfeitamente saudáveis. O problema é quando acontece um desequilíbrio na flora da vagina, mais comumente, ou na região peniana. E é claro, se você for ter uma relação sexual com uma pessoa que tem uma quantidade excessiva de candidíase na região genital, esse fungo pode penetrar nessa pele que forma essas microfissuras a cada relação sexual que você tenha e você desenvolver sim pequenas irritações, pequenos machucados nessa região genital. Mas sempre lembrando, geralmente são episódios autolimitados e que não são os principais responsáveis por essas feridas que acontecem na região genital. Geralmente são as outras coisas que comentei anteriormente. Mas se caso o seu parceiro, a sua parceira, tem uma candidíase em vigência de tratamento, isso pode ser sim considerado uma causa de feridas enquanto essa pessoa tiver essa candidíase em excesso que aconteçam na sua região genital após cada relação sexual. De qualquer forma, a grande parte das medidas simples já são suficientes para você resolver esse problema e fazendo essas medidas conservadoras você já consegue resolver grande parte dos seus problemas. E casos persistentes você não tem jeito, você vai ter que passar por uma avaliação do médico para ver o que realmente está acontecendo. E nessa hora é importante você tentar estabelecer um diagnóstico para que você trate adequadamente a doença que está inflamando essa pele do teu órgão genital, para que essas fissuras, esses machucados que aconteçam cada vez que você mantém uma relação sexual, não apareçam mais. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.